Ó Senhor Jesus, amém. Somos o exército de Deus. Viemos aqui, irmãos, para desalojar Satanás e os seus. É uma luta. Estamos em meio a uma luta, porque lutamos pelo reino. E não existe a luta pelo reino sem combates. E não existem combates sem vítimas. Irmãos, mas nós queremos olhar firmemente a Jesus. Ó Senhor Jesus! Irmãos, essa semana, semana 4, vem da sequência da semana 3, que diz principalmente sobre duas pessoas, dois personagens do Antigo Testamento que têm papel fundamental para a economia de Deus do Velho Testamento. E nós sabemos que o Antigo Testamento é uma sombra das coisas do Novo Testamento. Irmãos, graças a Deus, hoje nós estamos no Novo Testamento. Deus, Ele tem um plano, e o seu plano nós chamamos de economia, porque a palavra grega para dispensação, em português, em original grego, é oikonomia. Oikonomia vem de oikos, grego, oikos, casa, nomos, que é a lei, ou administração, a gerência, gestão. Gestão de uma casa, administração da casa de Deus. Deus, então, tem uma casa aqui na terra. Deus, Ele nos redimiu e nos chamou um povo separado desse mundo para ser a sua casa. E Deus, Ele tem um plano para a sua casa. O seu plano visa a nossa salvação. Visa, irmão, nos levar para ganharmos o galardão, que é reinar com o Senhor no mundo que há de vir. Você está contente com isso? A economia de Deus não é meramente uma teoria para você, nem vários termos doutrinários que você não entende muito bem. Mas a economia de Deus é simplesmente o plano de Deus para você ser um vencedor. Para salvar você dos seus pecados, para salvar você do mundo e para salvar você do seu ego, da sua vida da alma, do seu ego mesquinho. Ele quer te salvar completamente. Ele te colocou na vida da igreja. E aqui, irmão, nós somos cuidados. Graças a Deus, nós temos um lugar nesse mundo onde somos cuidados. Aqui há verdadeiro amor, verdadeiro interesse de uns pelos outros. Irmãos, não existe segundo lugar. Irmãos, eu não saberia viver hoje na terra sem a vida da igreja. Imagine você, se você aqui na terra luta para sobreviver, como todo mundo, com todas as dificuldades do dia a dia, e não tiver um lugar como a vida da igreja, para cuidar de você, para alimentar você, não é? Para os irmãos te encorajarem, para levar você para frente quando você cai, não é assim? Irmãos, graças ao Senhor nós temos esse lugar, que é a vida da igreja. Então, irmãos, no Antigo Testamento, Deus preparou duas pessoas para chefiar, para cuidar do seu povo, como mordomos da casa de Deus. Antigamente, em grandes casas, casas de famílias ricas, tinha um mordomo ou mordomos para cuidar de todos os itens para o bem-estar da família. E Deus também, Ele colocou mordomos, Ele preparou mordomos da sua casa para cuidar de você, para cuidar de mim. Graças a Deus por isso. Como Ele cuidou, como Ele preparou José? José teve um sonho. O seu sonho é que um dia ele iria ser um governador, iria reinar. Até reinar sobre os seus irmãos e até sobre o seu pai e sua mãe, que seu pai não gostou e o censurou. Irmãos, você tem um sonho? Talvez o seu sonho seja ficar rico.
Talvez seu sonho seja ganhar promoção, ser chefe, diretor, até presidente da empresa. Ou seu sonho seja outras coisas. Irmãos, mas o nosso sonho tem que ser o sonho que Deus nos mostrar. O nosso sonho é a visão que nós ganhamos um dia, de que, irmão, não estamos aqui à toa na terra. Nem estamos esperando passar cada semana, empurrando com a barriga a nossa vida, não é? Irmãos, cada semana nós temos que estar mais perto da visão que o Senhor nos deu. Qual foi a visão que o Senhor te deu? Que você vai reinar com o Senhor. Irmão, eu espero que você tenha essa convicção. Eu tenho essa convicção, que eu fui chamado, irmãos, para reinar. Então, todas as coisas que aconteceram na vida de José, ele percebeu que Deus estava preparando a sua pessoa. Você consegue, irmãos, dar graças a Deus por tudo que você está passando? Ou você não engole algumas coisas? Você acha injusto Deus fazer você passar por algumas coisas? José sabia que tudo o que ele passou, Deus o estava preparando. Você tem essa consciência? Deus está preparando você? Portanto, irmãos, nós não temos nenhum motivo para reclamar. Não temos nenhum motivo para murmurar, embora nós sejamos muito queixosos. Não é verdade? Mas, irmão, nós temos todo motivo para dar graças a Deus. Por isso que Paulo fala, em tudo dai graças. Porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus, para convosco. Por isso, irmãos, quem dá graças em tudo, é porque enxerga que mesmo naquelas circunstâncias mais adversas, mais difíceis, mais contrárias ao nosso pensamento, chegam até nós, você sabe que tudo isso é para o nosso bem. Tudo é para o bem daqueles que amam a Deus. São chamados segundo a sua vontade. Senhor Jesus. José foi ver os seus irmãos, por causa de uma ordem de seu pai, preocupado com seus irmãos. E chegando lá, seus irmãos queriam matá-lo. E não pense que isso foi implícito, não foi explícito. Ele sabia muito bem que seus irmãos queriam matá-lo. Ele corria grande perigo. Irmãos, imagina o estado psicológico dele. E de repente um deles, para preservar a vida dele, resolveu jogá-lo numa cisterna. Mas ele sabia que cedo ou tarde ia morrer. Se não pelas mãos dos seus irmãos, e seria deixado para morrer na cisterna. Mas graças a Deus, na hora passava os mercadores ismaelitas, e seus irmãos resolveram vendê-lo. Pelo menos fazer um pouco de dinheiro, né? Dos midianitas. Ele foi vendido para esses mercadores que desceram para o Egito. Irmão, no Egito, ele foi para a casa do Potifar, comprado pelo Potifar. Na casa do Potifar, irmãos, ele começou a mostrar que Deus era com ele. Irmãos, se você tiver uma visão, e você viver firmemente para essa visão, não se desanimar. Todos os dias você olha para essa visão, você diz, essa é a minha convicção. Deus é com você. E quando Deus era com José, ele fazia prosperar tudo que José fazia. Irmãos, o exercício físico, diz Paulo para Timóteo, para pouco é proveitoso, mas é proveitoso para a nossa saúde física. Mas o exercício da piedade, para tudo é proveitoso, pois tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Em outras palavras, se você exercita-te espiritualmente, na fé, tem uma boa saúde na fé, irmãos, tenha certeza que tudo que você põe a mão prospera, porque Deus está com você, até mesmo na sua profissão, na sua família, não é?
no meio, na comunidade em que você vive, na sociedade em que você vive, irmãos, tudo que você põe a mão, o Senhor faz prosperar. Por quê? Porque, irmão, nós vivemos na vontade de Deus. Nós estamos dentro do plano de Deus, nós somos concordantes ao plano de Deus. Amém? Então, ele já começou a aprender a administrar a casa de Potifar. Potifar entregou tudo na mão dele, ele não precisava se preocupar mais com mais nada. Somente ele privou a mulher, claro, a mulher dele, a mulher do Potifar. E então José tinha autoridade para administrar todas as coisas e administrava muito bem. Irmãos, Deus está preparando você, não está? Amém. Irmão, vou dizer uma coisa. Administrar as coisas, talvez até seja mais fácil. Mas administrar pessoas é mais difícil. E o nosso aprendizado hoje, a aprendizagem hoje, é principalmente aprender, irmãos, relacionar-nos com as pessoas. É principalmente aprender a administrar relacionamentos, que é a coisa mais difícil desse mundo. Eu acho que é a ciência mais difícil desse mundo. Porque não existe uma ciência exata. Não é verdade? Todo homem é diferente, cada um é de um jeito, cada um é de uma outra forma. Irmão, graças a Deus, José tinha a presença de Deus e ele sabia administrar todos da casa de Potifar. Irmãos, hoje na vida da igreja, o Senhor te pôs na vida da igreja. Você sabe que Deus está fazendo você aprender a administrar relacionamento? Você sabia disso ou não? Ah, mas olha, onde aquela irmã aparecer aqui, eu não vou querer estar. Esse irmão aqui, olha, tudo menos ele, tá? Você me põe para servir com qualquer um, mas menos esse irmão. Não é assim, irmãos? Aquela irmã lá um dia me ofendeu minha honra, ofendeu minha pessoa. Com ela não, pelo amor de Deus. Quero nem olhar para a cara dela. Irmão, nós estamos aqui para aprender relacionamentos. Se nós não soubermos, irmãos, aprender o perdão, aprender a administrar relacionamentos, conflitos, irmão, você não vai ter o que fazer no mundo que há de vir, porque nós vamos administrar sobre as nações. As nações. Por isso, irmãos, é bom hoje você aprender a perdoar. Sabe perdoar? Tem alguém no seu coração que você não consegue perdoar esta manhã? Ora ao Senhor, Senhor, me dá força. Senhor, me dá força. Porque se eu não sei perdoar hoje, como é que eu vou aprender a administrar as coisas do Senhor com as pessoas? Não é verdade, irmãos? Vamos pedir para o Senhor força, vamos pedir? Primeiro deixar o Senhor trabalhar na nossa vida, não é? Para depois o Senhor nos usar para trabalhar na vida dos outros. Então, com relação ao relacionamento, irmãos, tenho que passar por esse estágio, não tem jeito, todos nós temos que passar. Ou é melhor nem me relacionar com ninguém. Então, chegue atrasado na reunião e vá embora antes de terminar, você não precisa se relacionar com ninguém. Irmãos, mas nossa vida da igreja é uma vida de relacionamento. Aí que está o sabor, aí que está a graça, aí que está a alegria nossa. Irmãos, ver todo mundo crescendo juntos, todos os defeitos, irmãos, sendo levados embora. E nós todos estamos o quê? Sendo edificado uma casa espiritual. Ó Senhor Jesus. Segunda coisa, na casa do Potifar, a mulher do Potifar deu em cima dele. Embora essa semana alimente diário não fala. Irmão Dom que falou várias vezes lá na sala de comunhão, ele falou, esse assunto na verdade é um assunto corriqueiro, que um que quer andar no caminho de Deus, tem que vencer essas coisas. Não é uma coisa extraordinária, é uma coisa normal. Então eu vou falar aqui, porque não está aqui no alimento diário. Irmãos, quando a mulher de Potifar deu em cima dele, ele falou assim para a mulher de Potifar, o seu marido me deu para cuidar sobre todas as coisas, nenhuma coisa me privou, somente a ti, porque tu és a mulher dele. Longe de mim ofender o meu Senhor.
Aí essa mulher todos os dias dava em cima dele, todos os dias. Irmãos, Paulo fala para o Timóteo, fugir das paixões da mocidade. Você aguentaria essa tentação? Pensa um pouquinho. Você aguentaria? Não precisa dizer todos os dias, talvez um pequeno sinal de consentimento, você já correria atrás. Uma piscadela, não é? Você já cairia. Irmãos, graças a Deus, José, como um sinal da figura do Antigo Testamento, nos deu um modelo. Jovens, adultos, até idosos, não pense que estamos livres disso. Não é verdade, irmãos? Cada um precisa se guardar a sua santidade diante do Senhor. Qualquer pecado que o homem cometer é fora do corpo. Mas a imoralidade, ele comete contra o seu próprio corpo. E não sabemos que o nosso corpo é o santuário de Deus? Portanto, irmãos, vamos nos portar de uma forma santa. Tanto na vida da igreja, como lá fora. Não é verdade? Por isso, irmãos, eu sirvo ao Senhor desde o final dos anos 70, anos 80. Visitava as igrejas já, contato com muitos irmãos, muitas irmãs. Irmãos, eu sempre adotei uma postura com relação ao sexo oposto, uma distância, uma reserva. Alguns podem achar que eu sou sisudo. Alguns podem achar que sou fechado. Mas, irmãos, isso me guarda. Isso me protege. Faça isso. Faça isso. Mantenha uma distância. Mantenha uma reserva. Não é mesmo, irmãos? O nosso relacionamento aqui, embora de amor, de carinho entre nós, irmãos, mas é com muito respeito. E guardar santidade entre nós. Não é? José finalmente foi injustiçado, vocês sabem disso. Ele teve que fugir, e só que ela segurou uma veste dele, e no fim foi acusado e foi lançado na prisão. Você injustiçado dessa maneira, você não iria reclamar diante do Senhor, mas graças a Deus que José não reclamou. Ele foi fiel ali no cárcere. Da mesma forma, o carcereiro viu que José tinha Deus que era com ele, e o fazia prosperar tudo que põe na mão dele. E carcereiro, irmãos, entregou tudo para José administrar. Você pode acreditar um negócio desse? Você acredita? Eu até acredito que ele entregou até as chaves das celas para o José, que é também um dos prisioneiros, para cuidar dos presos. Irmãos, não é fácil cuidar dos presos. Os presos são homens violentos, são homens de difícil trato, não é mesmo? Mas José conseguia administrar os conflitos. Irmãos, se alguém conseguia administrar os conflitos dentro de uma prisão, irmãos, ele deveria ser o nosso presidente da república. Não é? É a coisa mais difícil administrar a prisão. É principalmente relacionamento. Irmãos, pessoas mais difíceis que não seguem regras, não seguem leis, e você tem que administrar. Irmão, José certamente cuidou muito bem de cada um daqueles que estavam na prisão. Irmãos, tudo isso é um treinamento para José cuidar do governo no Egito no futuro. Por isso, irmãos, eu e você, irmãos, temos que aprender isso. Esse é o nosso ofício, vamos dizer assim. Nós vamos cuidar disso. Bom, no final, irmãos, encurtando a história, José se tornou governador sobre o Egito. Eu quero dizer o seguinte, irmãos, eu e você fomos destinados para herdar o mundo que há de vir. E você sabe que não vai vir o reino dos céus se esse reino desse mundo, os reinos desse mundo, não forem embora. E para que um reino vá embora e venha o reino de Deus, não acontece sem lutas. Então,
Satanás hoje, que é o rei desse mundo, o príncipe desse mundo, ele vai fazer de tudo, irmãos, para vitimar você. Ele vai fazer de tudo para causar baixa em você. Irmãos, é uma luta, é ou não é uma luta? Todos os dias, irmãos, tem tentativas de derrubar você. E ele, no mundo, também tem vários departamentos para derrubar a nós. E uma das principais armas dele, irmãos, é o sustento. Por causa do sustento, irmãos, nós ocupamos todo o nosso coração, nossa energia, nosso tempo no nosso dia a dia. Nós estudamos, nós nos esforçamos depois que nos formamos, nós fomos trabalhar, continuamos a estudar, continuamos a nos capacitar. Irmãos, tudo isso é positivo. Eu não estou dizendo que isso é como negativo, não. Isso é positivo, isso todos nós devemos procurar progredir. No entanto, Satanás usa essas coisas para pouco a pouco apagar a visão que Deus deu para você. E você começa a ser tomado por essas coisas, sem perceber, irmão, você está frio para com o Senhor, frio para as coisas de Deus, e você está mais interessado nas suas coisas, no seu progresso, no seu progresso profissional, do que lutar pelo reino de Deus. Irmãos, tudo isso são armas do inimigo. Para outros, irmãos, é o casamento. Antes de se casar, jovem e a jovem amam o Senhor muito bem e tal, todo mundo, todos eles fazem SEAP, né? Comportagem, cuida das pessoas, pregam o evangelho, depois que se casam, não tem mais tempo para nada. É o tempo só para eles, é o mundo deles, é a lua de mel deles. Irmãos, também é outro estágio que nós passamos que pode vitimar pessoas. Depois vem o filho. O filho hoje, né, os pediatras mandam que fique em casa 1 mês, 2 meses para filho não sair de casa, criança não sair de casa, porque, né, esse mundo aqui, né, muito sujeito a bactérias, contaminações. Então, esse marido e mulher, depois que tem filho, então fica em casa, não dá para ir para a reunião, fica em casa 1 mês, 2 meses e tal, e já esfria para com o Senhor. E depois senta lá no fundo, é bilu-bilu, carrinho, não é isso? Tal. Aí consegue vitimar, irmãos. Satanás consegue vitimar todos nós, cada um de um jeito. Irmão, nós temos que ver que nós estamos numa luta. Você não pode deixar que Satanás faça de você uma vítima que ele consiga derrubar. Não, irmãos. Por isso, graças ao Senhor, nós temos a vida da igreja. Nós temos reuniões da igreja. Nós temos irmãos para nos encorajar. Nós sozinhos, irmãos, somos fracos. Nós sozinhos, isolados, irmãos, somos nada. Facilmente vulnerável, atingível. Mas graças a Deus, nós temos a vida da igreja. Mesmo alguém na sua frente, que você se espelha, ele foi vitimado, você também vai dizer, eu também vou ser vitimado? Se ele caiu, eu também vou cair. Se você tiver esse espírito, você nunca vai ser vencedor. Irmãos, eu quero ser vencedor. Não é mesmo, irmãos? Firmemente para Jesus olhai. Irmão Dong falou em Filipenses, não olhamos para trás, esquecendo as coisas que para trás ficam. Sejam vitórias, sejam derrotas, porque nenhuma dessas duas coisas garantem você o futuro. Você tem que olhar para Jesus. Não olha para a direita, nem olha para a esquerda. Olha para o Senhor somente. Irmão Dong explicou que um equilibrista, com aquela barra de equilíbrio em cima de um cabo, ele não pode olhar para trás, nem olha para a direita, muito menos para baixo. Se olha para baixo, se distrai, ele cai. Ele tem que olhar firmemente para o foco dele, que é o alvo. Ele tem que olhar para Jesus. Para a soberana vocação, Cristo está nos chamando, né? Lá do alto, venha, não desanime, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, 1000 pode cair do seu lado direito, 1000 pode cair do seu lado esquerdo, mas olha para mim, e você vai vencer, amém, irmãos?
É uma luta, irmãos, é uma luta. Não deixa, irmãos, que nada nos afete nosso coração pelo Senhor. Essa visão que nós tivemos, o sonho que nós tivemos, irmãos, nunca deixe se apagar da sua vida em nenhum momento. Sempre mantenha fresco. Mantenha o seu entusiasmo pelo Senhor. Quem está entusiasmado, irmãos? Vamos nos manter entusiasmados para com o Senhor, porque nós vamos reinar com o Senhor. É o nosso galardão. E o Senhor nos deu tudo para vencer. A vida da igreja, os irmãos, a palavra que tem nos suprido, os livros, a Bíblia. Irmãos, graças ao Senhor. José finalmente distribuiu comida, alimento para todo o Egito. E o Senhor também espera que você seja um distribuidor de alimento. Mas como distribui alimento se você não tem nada no seu celeiro? Irmão, precisa começar a acumular no seu celeiro. No tempo do Egito, era construir cidade-celeiro para acumular alimentos, para José poder distribuir depois. Mas hoje, irmão, no Novo Testamento, as cidades-celeiro estão aqui em você, em mim e em você. Deus espera que você, enquanto vive a vida da igreja aqui na terra, acumule riquezas que Ele está nos dispensando, em evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, sejam acumuladas em você. Você gosta de ler a Bíblia? Irmão, precisa ler a Bíblia. Irmão, hoje eu não sei mais o que fazer sem a Bíblia. Pior coisa se alguém pudesse me levar, me deixar num lugar isolado, tirar a Bíblia da minha mão. Irmãos, eu preciso desse livro. Irmão, a palavra de Deus para mim é um desfrute, um sabor. E vem revelação, vem luz. Irmãos, a Bíblia tem que ser lida. Você precisa ler a Bíblia. Leia sequencialmente a Bíblia, irmãos. Leia com gosto, leia com sabor. Irmão, mesmo chegando naquelas porções mais difíceis, fulano de tal gerou fulano de tal, ou senão a contagem da tribo de não sei o que e tal. Irmãos, não importa. Depois que você lê, irmãos, sempre tem aquela sensação de saciedade. Sensação de que Deus falou com você. Irmãos, leia a Bíblia. Você tem lido o alimento diário realmente? Ou vem apenas domingo para ouvir um pouquinho os outros falarem? Você precisa levar a sério esse alimento diário. Você precisa ler para você. Você precisa ler acumulando alimentos. Você pedir para o Senhor, Senhor, me revele para eu ter experiência. Irmão, quando eu era mais jovem, eu orava ao Senhor, em cada mensagem que eu ouvia, falava para o Senhor, Senhor, eu não me conformo em apenas depositar conhecimento na minha cabeça. Senhor, eu quero ter experiência de tudo isso que eu estou lendo. Eu sempre pedi para o Senhor na minha vida. Irmão, pede para o Senhor experiência. Pede para o Senhor, tudo que você lê se transforma em uma coisa viva na sua vida. Irmãos, o alimento diário vai constituir você. Leia os livros espirituais. Estão ali, né? Acho que tem um Deus do... Já está terminando a nossa... Novembro está terminando esse livro aqui. Ó. Quem está lendo realmente? Quem está lendo? Muito poucos. Muito poucos. Muito pouco, irmão. Eu fico até decepcionado. Irmãos, como é que você vai distribuir comida se não tem? Dá tempo ainda. Esse livro são 5 capítulos, né? 5 capítulos, fácil de ler. Dá para ler, não? Dá para correr atrás? Nós estamos a quantos dias de terminar o mês? 24 dias, né? 24 dias de terminar o mês. Dá tempo de ler. Vamos começar, não? Eu não ouvi amém de todos, não. Só o irmão aqui que quer ler, ó. Né? Irmãos, vamos ler, irmãos. Vamos ler. Isso vai fazer bem para você. Isso vai ser alimento que está constituído em você. Você nunca sabe qual é a hora que você precisa suprir esse alimento para outras pessoas. Você nunca sabe. E se você não tem isso acumulado, quando necessário, como é que você vai suprir? Por isso, irmão, todos nós precisamos nos alimentar. Ler os livros. E também, a partir de dezembro, irmãos, a autoridade, a genuína autoridade de submissão. Irmãos, esse livro aqui
Faz muito tempo a gente não tem falado desse assunto sobre a autoridade de submissão. Irmãos, é importantíssimo esse assunto no meio de nós. Se você quer crescer de uma forma saudável, irmão, precisa aprender essa lição. Se nós queremos que a vida da igreja realmente seja uma igreja bem orgânica, né, que dá autoridade para o Senhor levar-nos adiante, precisa ler a genuína autoridade de submissão, sem falar que vem com um bônus, irmão, maravilhoso, que é viver familiar saudável aqui atrás. São anos de experiência, irmão Reinaldo, estão colocados aqui. Irmãos, esses dois livros formam um kit. Esse kit é kit Vida para Todos, é um kit super barato. R$15 para você adquirir os dois livros tão importantes. Por isso, irmãos, não temos desculpa de dizer, eu não tenho dinheiro para comprar. Irmão, não é desculpa. Mesmo que você realmente não tiver dinheiro para comprar, converse com os irmãos. Eu estou morrendo de vontade, eu preciso ler, e eu não tenho dinheiro. Fala com os irmãos. Você não vai sair sem livro. Tá bom, irmãos? Precisamos nos constituir. E a vida de Moisés, então? Moisés, sua mãe e sua irmã tiveram fé e preservaram a vida daquele menino. Porque havia uma ordem de Faraó que todas as mulheres hebreias, quando dessem à luz um homem, tinham que matar. Mas a mãe dele, os pais dele, preservaram-no por 3 meses de vida. Porque eles creram que Deus tinha uma forma de preservar a vida dele. Então ela, a mãe e a irmã combinaram de um jeito que Moisés foi acolhido pela filha de Faraó. Imediatamente a irmã de Moisés foi arrumar uma hebreia para criar esse filho, que era exatamente a mãe. Irmãos, essa criação foi importantíssima na vida de Moisés. Essa criação, Moisés foi criado na palavra do Senhor. Moisés foi criado na lei do Senhor, na vontade do Senhor. Ele sabia que era o povo que Deus escolheu e a vontade de Deus, e que Deus iria usá-lo para tirar o povo do Egito. Vocês hoje aqui, irmãos, que são pais, mães, irmãos que cuidam das crianças, dos adolescentes, irmão, nós temos uma missão extremamente importante. Nós precisamos ensinar nossos filhos, nossos netos, a palavra de Deus. Irmãos, hoje com o advento do celular, tablet, né? Irmãos, não se comunica mais em casa, vocês sabem disso. Chegou em casa, cada um já tem o seu posto. Todos os quartos têm televisão. Todos os quartos têm tablet, tem celular, não é isso? E todo mundo já vai ali no celular e tal ali, e até as crianças, os meus netos, todos sabem fazer isso. E sabe apertar no lugar certo, e não sabe ler nada, não sabe ler, ainda está em inglês. Ele já sabe onde apertar certinho, irmãos. Essa é a nossa vida moderna de hoje. Irmãos, isso está usurpando nossas crianças de aprender a palavra de Deus. Nós precisamos gastar um tempo na palavra do Senhor com nossas crianças. Sem fundamento na palavra, elas estão desprotegidas nessa sociedade. Essa sociedade que discute a ideologia do gênero. Já pensou, irmãos, que as coisas estão encurralando de tal maneira que ninguém nasce nem homem nem mulher. Você vai definir o seu gênero depois. Irmão, que coisa, que aberração, coisa terrível, só que diabólica. Só que nossas crianças, irmão, estão sujeitas a isso. São vulneráveis nas escolas. Professor e professora ensinam essas coisas. A questão de homossexualidade, a questão de drogas, as questões de vícios, tantas coisas, irmãos. Nossas crianças estão vulneráveis, porque a elas vão ser ensinadas tantas coisas erradas. Se elas não tiverem uma base na palavra de Deus, irmãos, elas estarão perdidas. Daqui a pouco, quando fizerem 11 anos de idade, vão discutir com você. E você é que
você que é quadrado, você está velho, né? Ele aprendeu, ela aprendeu na escola, o professor fala assim, o professor fala assim, e todo mundo age desse jeito, por que né, você é assim? Irmãos, nós precisamos precaver, precisamos cuidar bem das nossas crianças, nossos adolescentes. Olha, no mínimo, irmãos, na hora das refeições, vamos juntar a turma, fazer uma oração? No mínimo, vamos fazer isso ou não? Eu sei que cada um pega um prato, vai lá comer com tablet na mão, com celular na mão, irmão, não é assim? Cada um vai num canto, é ou não é assim? Eu estou falando a verdade ou não estou falando? Vamos fazer um esforço de juntar a turma? Vamos fazer um esforço? Olha, essa hora é importante, juntar essa turma toda, vamos orar, agradecer pela comida diante do Senhor e fazer uma oração diante do Senhor. E comer de uma forma mais saudável. Que tal, irmãos? Então, o papel da mãe e da irmã de Moisés foi importantíssimo. Aí, então, Moisés cresceu, quando ele recebeu toda a cultura, todas as instruções maiores do Egito, ele se tornou poderoso, tanto nas obras como na palavra. É difícil o homem ser bom nas duas coisas, tanto na palavra como na obra. Tem gente que fala bem, não sabe fazer nada. Tem gente que faz tudo e não sabe falar. Irmãos, Moisés era completo. Então ele estava pronto para tirar o povo do Egito e saiu para... E matou um egípcio, pensando que com isso iria conseguir tirar o povo do Egito. Vocês sabem disso, a história toda. Teve que fugir de Faraó, ficou 40 anos no deserto de Midian, até que Deus o chamou no sinal de uma sarça. Eu vou repetir, irmãos, a sarça representa a nossa capacidade como homem, e Deus, Ele usa a nossa capacidade, mas não como combustível. Moisés viu o fogo numa sarça, mas a sarça não se consumia. Deus não consome a sua capacidade. Deus não usa a sua capacidade para Ele demonstrar o seu poder. Deus usa apenas a sua capacidade como uma base para Ele poder se manifestar, porque o poder é de Deus. Por isso que Paulo fala, temos um tesouro em vasos de barro. Ele escreve aos Coríntios, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Por isso, irmãos, nós vivemos todos os dias, não pense que você é forte, irmão, nós dependemos todo o tempo do Senhor. É por isso, irmãos, que nós invocamos o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, você tem o invocar como seu hábito? Realmente? O irmão Dom que falou, em Gálatas 4, quando a criança atinge 12 anos de idade, ele descobre as maravilhas do invocar. Ele começa a perceber que ele pode clamar, papai. Irmão, você sabe que tem uma hora da sua vida que você dá um clique, dizendo, puxa, como é importante invocar o nome do Senhor. Você começa a extrair todo o conteúdo verdadeiro de invocar o nome do Senhor. Embora você já invocava antes, mas você invocar fica diferente, ou não fica? Você já passou por esse estágio ou não? Estágio de criança, de repente chega um dia, dá um estalo. Puxa vida, como é importante invocar. Eu invocava, mas agora eu sei por que eu invoco. Aconteceu isso na sua vida? Irmãos, precisa acontecer. Você precisa ser um homem que invoca todo o tempo. Não precisa ninguém mandar. E não precisa invocar para o outro se tocar. Sabe, tem gente que invoca assim, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. É como se quisesse, sim, lembre, tem que invocar, está calado, eu tenho que invocar. Não precisa invocar para os outros, não. Invoca para você mesmo. Porque você precisa do Senhor. Porque você é apenas uma sarça. O Senhor é o fogo. Ele é o tesouro em vaso de barro. Tá bom? Aí Moisés, então, finalmente, irmãos, tirou esse povo do Egito. Irmãos, não é fácil. O faraó não quer deixar sair o povo todo. Da mesma forma, irmão, o faraó não quer largar a mão de você. Principalmente você que é tão útil no mundo. Você é tão bom, né? Na sua área, no seu segmento. Irmão, Satanás não quer deixar você ir. Mas o Senhor quer que você sirva com o seu talento, com seus dons na igreja. Por isso, irmãos, os membros, todos são membros
né? Mas um só é corpo. E nós somos membro do corpo de Cristo. Irmãos, eu vou terminar. Sabe como eu vou terminar? Vou terminar de uma maneira diferente. Para ter, irmãos, sucesso, essa vida da igreja que nós estamos, para ajudar todos os membros do corpo de Cristo a vencer todos os ataques do inimigo, nós somos de uma vida da igreja mais coesa. Somos uma vida da igreja, irmãos, mais cuidadora. Uma vida da igreja que ora uns pelos outros. E uma vida da igreja, irmãos, que exalta, como fala? Não, oh meu Deus do céu. Que evidencie o amor ágape de Deus. Irmãos, sem o amor ágape de Deus, não há verdadeira vida da igreja. Graças a Deus, irmãos, nós temos o amor ágape de Deus. Eu vou terminar o que eu falei brevemente lá em Los Angeles. O Sung sabe o que eu falei lá, né? Irmãos, eu queria perguntar para você. Você sabe que fizeram chegar na minha mão, né, uma discussão de filósofos e historiadores sobre o que é a felicidade. Você sabe o que é a felicidade? O que é a felicidade para você? O que é felicidade? Pensa um pouquinho. O que é felicidade para você? Você está feliz? Está mesmo? O que é felicidade? Então, na definição desses filósofos, de uma forma muito simples, a felicidade para um homem é sempre receber aquilo que desejou. É alcançar aquilo que sempre anelou, não é? Então você tem um sonho nessa hora, você tem um desejo, e depois de uma busca muito grande, você sempre quer ter uma coisa e um dia você ganha aquela coisa que você desejou, é ou não é a felicidade? Só que quando você alcança, a felicidade dura pouco. É ou não é? Porque aí já tem que ter um outro desejo para você correr atrás. Ou não é? Eu, né, a minha carreira estudantil, eu fiz ginásio industrial, depois eu fiz colégio, escola técnica, e depois eu queria entrar numa das melhores escolas de engenharia do país. Depois de muito estudo, eu entrei na escola politécnica. Vocês não sabem a alegria que eu tive quando li no jornal. Eu estava lá em Belo Horizonte numa conferência, quando saiu no jornal. Irmãos, eu comprei o jornal Estado de São Paulo, lá em Belo Horizonte. Quando os irmãos abriram o jornal, no carro, me lembro, estava dentro de um Fusquinha. Abriram o jornal, viam o meu nome, ele é aprovado, eu pulei e bati a cabeça no teto do Fusca. Foi aprovado! Irmãos, alegria, uma alegria, é a felicidade. Alcancei a minha felicidade. Irmão, depois, entrei na faculdade, agora o problema é sair, né? E ali, suor, projetos, provas, não é isso? Noite sem dormir, finalmente estava para me formar. Irmãos, ainda, graças a Deus, para me formar, você precisava procurar um emprego bom. E graças a Deus no último ano tinha um professor que me levou alguns melhores alunos para uma empresa de consultoria, e eu fui incluído também. Antes de me formar, já estava empregado. Irmão, que alegria, outra alegria. Só que essas alegrias duram um pouco. Aí depois já tem que me preparar para casar. Irmãos, não é uma coisa atrás da outra? Então a sua felicidade depende de você sonhar com uma coisa, desejar uma coisa, você quer receber aquilo, e quando recebe, dura pouco. Você precisa de outra coisa, não é, para correr atrás. Você está correndo atrás de quê agora? O que você está correndo atrás? De carro, casa, apartamento, escola, mulher, marido? O que você está correndo atrás? Irmãos, é uma cenoura amarrada na frente de um coelho. Ou uma salsicha amarrada na frente de um cachorro. Nós vamos correr atrás da felicidade a vida toda, não é assim?
Então, os filósofos chegaram à conclusão que a felicidade não existe. Porque você nunca alcança, quando alcança já não é mais feliz, você tem que alcançar outro, não é assim? Por isso que o homem está sempre insatisfeito. Mas tem ou não tem felicidade? Feliz, 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 na igreja estou. Sabe onde está a felicidade, irmãos? A felicidade não está na direção do receber, receber, receber. O homem egoísta já nasceu egoísta pela queda de Adão. O homem quer receber, sempre é para ele, tudo é para si, tudo para o seu prazer, não é? Tudo é para seu desfrute, tudo é para o seu gozo, não é assim? Ele quer receber, receber, receber. Irmãos, quem está na direção de receber, nunca vai encontrar a felicidade. A felicidade está em outra direção. A felicidade está na direção de dar. Não concorda comigo, né? Já sei, não concorda comigo. Atos 20, vamos ver Atos 20. Vocês têm um tempinho ainda ou não? Vamos lá. Qual foi a última palavra que Paulo disse aos presbíteros de Éfeso, que ele mandou chamar em Mileto? Paulo chamou os presbíteros de Éfeso em Mileto para dizer que durante todos os 3 anos que ele esteve no meio dos efésios, o que ele fez foi só dar, 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 dar. Ou não foi? Não é assim? Não cobicei prata entre vocês. Eu, noite e dia, não poupei-me para cuidar de cada um, não é assim? A vida dele foi dar, 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 dar. Aí a última palavra, como ele disse, versículo 35. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mistério socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar que receber. Irmãos, é melhor dar que receber. Receber, você corre atrás da cenoura. Mas quando você dá... Você já experimentou pregar o evangelho para uma pessoa? Quando essa pessoa, indo para um caminho errado, já precisa ir para um caminho da morte, e você com o evangelho, com a palavra da vida, salvou essa pessoa. Você deu o evangelho, a palavra, a vida para essa pessoa. Quando você deu, você recebeu alegria. Essa alegria é uma alegria inefável, cheia de glória. Você pode ser pobre, mas você pode ser feliz. Ou não? A vida da igreja, irmãos, não é uma vida de receber. Eu não digo que nós estamos aqui para receber a palavra, não é isso. Mas, irmãos, eu tenho que ter uma disposição. Na vida da igreja, irmão, não é ficar sempre passivamente, de boca aberta, como aquele passarinho filhote, né? Irmão, precisa se dispor para servir. Precisa se dispor para dar. Você está disposto para dar? Quantos aqui estão dispostos para dar? O André Oliveira fez aquele questionário, mas pouca gente respondeu. Irmãos, é para servir, para incluir todo mundo. Para todo mundo poder dar. Quem quer dar aqui na vida da igreja? Só que não pede para mim. Eu mesmo, em mim mesmo, não posso dar nada. A minha conta bancária, viu, Sung? Não tem muita coisa não para dar. Né? Se quiser dívida, talvez, né? Mas não tem muito para dar, não. Mas, irmãos, você e eu somos limitados. Deus é o único que pode dar. Ilimitadamente. Ou não é? Deus, eu estou vendo, todo mundo está vivo aqui, ó. É interessante, todo mundo está vivo.
Se você está vivo, porque Deus está te dando ar para você respirar. Você está respirando ar. O ar que você está respirando é o amor de Deus. Deus está dando. Deus dá, Ele tem alegria. Ele dá ar para você respirar. Ele dá água para você beber. Daqui a pouco nós vamos almoçar aqui mesmo, viu? Não é lá embaixo, é aqui mesmo. Nós vamos comer comida que Deus nos dá. Irmão, tudo é Deus nos dá. Deus manda sol para bons e para maus. Deus manda chuva para justos e injustos. Deus é amor. Deus dá, dá e dá. Ele só tem um verbo para ele, é dar. Deus quer dar, é dar, é dar. Dar é alegria para o Senhor. Não é verdade, irmãos? E qual é o ápice do amor? Que é o ápice de dar? Que é o ápice de dar? É dar-se a si mesmo. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Cristo nos amou, e a si mesmo se deu por resgate de muitos. Irmãos, amor, o ápice do amor de Deus é dar-se a si mesmo. Segundo, 1 João, eu faço questão que vocês leiam isso aqui. 1 João 3,13. Vamos ler? Aí eu vou terminar, tá bom? 3,16, perdão. 3,16. Você quer conhecer o amor? Você quer conhecer a definição da palavra amor? Está aqui nesse versículo. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Essa é a verdadeira definição do amor, é dar. Por isso, irmãos, você veio para a vida da igreja, não veio com disposição só de receber. Eu não venho para a reunião se vocês não me buscarem em casa. Eu só gosto da vida da igreja quando os irmãos cuidam, né? Os irmãos, né, me pagam isso, me pagam aquilo e tal. Irmãos, não é isso. Você tem que ter disposição de dar. Você está aqui na vida da igreja, tem que ter disposição de dar. Chegou na reunião, irmão, não fica na disposição de receber. Fique já numa posição de dar. Dar vida. Cantar, orar, não é isso? Compartilhar, levantar o espírito, servir. Tem tantos serviços na vida da igreja. Eu quero servir, eu quero ser útil. Irmãos, melhor dar que receber. Irmãos, nós temos ou não temos alguma coisa para dar? O que nós temos para dar? Que é ilimitado. Vocês se lembram de João 7, 37 a 39? Jesus, no último dia da festa, levantou-se e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. O que ele diz? Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Você crê ou não crê no Senhor? Você tem ou não tem esses rios que fluem sem parar? Em João 4, Jesus disse para a mulher samaritana: se beber dessa água, tornará a ter sede. Mas se beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Irmãos, nós também temos algo ilimitado para dar. Não peça meu dinheiro. Eu posso dar o Espírito, o Senhor colocou aqui dentro de mim. Claro que junto com o Espírito pode correr meu dinheiro. Junto com o meu Espírito pode correr alguma coisa que é limitada minha, se o Senhor me tocar. Não é mesmo, irmãos? Mas, irmãos, é importante é que nós estamos ganhando a vida da igreja para cuidar um dos outros, para dar vida uns aos outros, para de fato amar uns aos outros. Amar, irmãos, prestem atenção nessa manhã, é dar. Irmãos, se nós mudarmos de conceito aqui na igreja em São Paulo, irmãos, nas igrejas aqui da região, irmão, nós vamos mudar, revolucionar a vida da igreja.
Acredita ou não acredita? Todo mundo está aqui para dar. Todo mundo está na disposição de dar. Quer oferecer para servir, não é isso? Irmãos, o Senhor vai ganhar muitos membros que funcionam. Os dons vão se tornar em ministérios. E os ministérios vão se dispor para o Senhor para fazer suas operações. O Senhor poderá voltar. Irmãos, é isso. É crucial. Isso é crucial. Todos nós temos que olhar para isso. Senhor Jesus. O Senhor possa abençoar todos vocês. Né? Essa manhã, irmãos, espero que o Senhor tenha falado com você. Vamos por mesa, orar um pouco e né, falar uns aos outros um pouquinho sobre isso, enquanto os irmãos preparam a mesa aqui, tá bom? Vamos ficar de pé, né, por mesa. Não, fica sentado mesmo, desculpe. Fica sentado mesmo. Aí fica mais fácil vocês por mesa. Mas vamos compartilhar mesmo. Procure dar. Vamos procurar dar já? Aqui agora. Vamos amar os irmãos? Dá. Amém. E aí os irmãos podem preparar a mesa aqui.